Então, boa noite, pessoal. Vamos abrir a apostila. Não sei se vocês estão imprimindo, se vocês estão acessando no computador mesmo, enquanto eu falo sobre o assunto. Hoje, a gente vai começar a falar de referencial teórico, mas, na verdade, é um passo antes disso. É um passo que vocês já estão fazendo, mas que sempre a gente pode melhorar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre como pesquisar artigos. Professora, mas por que você não falou isso antes? Porque eu precisar, o projeto, a introdução, objetivos e metodologia, ele já precisa estar correto, tá? A partir de agora, aí vocês tiveram que sofrer um pouco sozinhos aí na busca de artigos, embora isso não seja difícil, mas agora a gente vai lapidar um pouco por conta de vocês porque vocês vão ter que buscar agora material para fundamentação e para os resultados e discussões futuros, certo? Lembrando que a fundamentação, ela é 100% referenciada. Se ela é fundamentação teórica, ela está fundamentada em alguma outra leitura. Por isso, ela é 100% referenciada, tá? Então, eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês a aula. Vocês estão vendo? Sim. Então, tá. Bom, a gente precisa buscar material, né? A gente precisa, na verdade, ler o tempo inteiro. Deixa eu olhar meu celular antes de dormir. Dá uma buscadinha em alguma coisa, dá uma fuçadinha em algum material sobre o assunto daquele que vocês estão escrevendo, tá? Não existe uma única forma de buscar, existem N formas de buscar esses materiais. O problema é que são tantas publicações que a gente se perde, né? A gente não sabe por onde que a gente pode começar. Então, quanto mais vocês buscarem, mais vocês conseguirem se encontrar, melhor. Mas para se encontrar, a gente precisa começar, né? Porque quando a gente coloca assim, senta no computador e fala, a professora pediu para eu buscar artigos que falem de tal coisa. Meu Deus, como que eu vou buscar? Eu vou colocar aqui no Google. Será que dá certo? Talvez dê, talvez não. Eu vou procurar no Cielo. Beleza. Aí vocês colocam lá, nutrição, meu Deus. Ou aparece tudo ou nada, né? Não, então eu vou buscar nutrição em cima e idoso embaixo. Aí aparece nutrição e nada do idoso, ou aparece idoso e não aparece a nutrição, ou fala 0 artigos encontrados, que vontade de, né, sair correndo. Então, é por conta disso que a gente faz essa aula aqui, tá? Então, existe 2 milhões de artigos que são publicados por ano ou mais. Hoje, a publicação está muito maior, porque as instituições de ensino voltadas à pesquisa, né, são instituições que buscam novas pesquisas. E a pesquisa ela não serve para nada se a gente não publicar. Adianta muito eu fazer um TCC ótimo e se eu não mostrei ele para ninguém? Se ninguém vai poder usar o que está escrito lá para pesquisar alguma coisa, para poder fundamentar um outro estudo, para poder discutir num outro momento. Então, assim, vocês têm que sempre pensar nisso. É importante eu fazer o TCC? Claro que é. Isso vale o ano de vocês, praticamente. Mas não pensem que o TCC, em parar ele, arquivar, entregar ele na versão definitiva e pronto, estou livre disso, não quero mais nem saber. Não, a gente precisa publicar. Tem coisas tão interessantes que vocês buscam e que vocês escrevem que não dá para a gente deixar de publicar, tá? Então, pensem mais. Quando a gente publica, a gente está deixando disponível para que outras pessoas usem. E quanto mais as pessoas buscam
e às vezes elas encontram alguma coisa que está escrito por você, ela usa no trabalho dela. No momento que ela coloca você no trabalho dela, você já aparece como citado por alguém, né? Por isso que a publicação é importante, tá? E por isso que hoje as instituições de ensino que envolvidas com pesquisa, né, onde a gente encontra programas de mestrado e doutorado, elas visam muito a publicação. Então, não percam essa oportunidade. O TCC de vocês deve virar uma publicação, tá? E aí a gente precisa de estratégias para auxiliar na nossa organização na hora de buscar essas pesquisas que todo mundo faz e publica, porque nem tudo também que é feito e publicado é tão bom assim, certo? Existem vários tipos de artigos científicos, vários tipos de artigos de revisão sistemática, artigos de revisão estratificada, tem artigos de pesquisa de campo, artigos de pesquisa experimental, artigos que publicam alguma pesquisa documental, que publicam pesquisas ecológicas, né? Não no sentido da ecologia, no sentido de pesquisas que usam dados já existentes, né? A gente chama de pesquisas ecológicas. Quando eu faço uma pesquisa lá do DataSUS, acho que alguém de vocês vai usar o DataSUS, né? A gente pode chamar de pesquisa, dependendo do dado, pode ser uma pesquisa ecológica, dependendo, é uma pesquisa documental, né? Então, a gente tem várias formas de artigo. Quais que eu devo buscar a princípio? Na verdade, os artigos originais, que são aqueles artigos feitos pelo próprio autor, são os melhores, não no sentido de melhor, nosso melhor escrito, não é nada disso. É porque, assim, às vezes você pega um artigo lá sobre câncer, e aí você está lendo e ele fala, nossa, essa é a parte que eu gostaria de copiar essa parte aqui, né? Claro que você não vai poder fazer isso sem referenciar o autor, porque senão vai mostrar que você plagiou. Então tá, essa parte eu adorei, eu tenho que usar no meu TCC em tal parte que vai falar exatamente o que eu quero. Tá bom, aí você coloca INCA, né, que é vamos supor que foi do INCA essa informação, de 2018. Tá, só que aí você, INCA não, sim, só que ele é uma parte do INCA que está publicado no artigo de alguém. Então, por exemplo, por que não buscar a fonte original, que é o próprio INCA? Um outro exemplo, quem está fazendo pesquisa com esporte, acho que quem? Ninguém de vocês? Eu não lembro mais, gente, se eu tenho alguém do esporte. Ah, alguém tem. Tenho a Joyce. Aí vocês... Eu também, professor. Quem? A Jaque? A Jaque. Ai, o seu é o quê mesmo? É do carboidrato no Verdade, lembrei. Eu tenho 2 do carboidrato. Então, um do ano passado e você. Aí vamos supor assim, vocês olham o artigo é do McArdle, porém, a parte que você gostou é do Guedes e Guedes. O McArdle não é um artigo original naquele momento, porque ele está usando a fala de alguém e ele está, não só por isso, né, claro, é porque ele fez uma revisão de alguma coisa, então ele usou vários estudos para mostrar alguma coisa para a população. E aí você quer aquele dado, mas mais importante do que usar o McArdle é vocês olharem no Guedes, né, que seria o artigo original que fala sobre aquele assunto. Então, assim, não menosprezem o sobrenome e o ano que vem junto com os parágrafos dos artigos que vocês leiam. Porque você pode usar aquele artigo, mas se você encontrar o artigo original daquela fala, melhor ainda, você vai referenciar o artigo original e não
né, um artigo que já citou, você não vai citar duas vezes, tá? Então, a maior parte dos artigos são publicados em inglês, gente. Infelizmente, hoje, eu acho que vocês devem saber, porque teve uma publicação na FAP, mas agora eu estou fazendo mestrado. Agora, antes tarde do que nunca, né? Vamos falar bem a verdade. Não sei se eu escolhi uma boa hora, né? Com uma filha pequena, outra filha, e pandemia, e aula, e hospital, mas vamos lá. E aí, uma das coisas que eu percebi, gente, só agora que eu percebi, quando eu busquei revistas para publicar, e no Brasil, não é o caso de vocês nesse momento, mas as publicações hoje, os programas de mestrado e doutorado têm pedido as publicações em revista altamente qualificada. E quando a gente vai olhar, na nossa área em nutrição, está faltando revista qualificada. Revista qualificada que eu digo é assim, quando a gente tem uma classificação de revistas. As revistas vão assim, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. C1, C2, entendeu? Quanto mais longe, mais inferior é a revista. Uma revista A1 é uma revista ótima. Na área da nutrição, gente, eu fiquei triste, porque eu fui pesquisar isso. Na área da nutrição, existem pouquíssimas revistas. Não, A1 existe assim, dá para contar numa mão. Aí, o que eu cheguei à conclusão? Que as revistas ótimas são internacionais. Então, quando eu quero um artigo bem escrito, eu acabo tendo que ir atrás do artigo em inglês. Professora, mas e agora? Não tem problema, gente. Vamos se virar? Para isso existe Google Tradutores. Copia e cola lá, vamos ser bem sinceros, né? Também tem muitos artigos que vêm disponível na língua portuguesa. Então, beleza, né? Fechou a van. Mas eu quero que vocês saibam que a gente pode usar as revistas brasileiras, tá? Pode. Inclusive, uma revista A4 que vai para B1 não é ruim, não, tá? É porque hoje, para o nível estricto sensu de pós-graduação, se pede realmente esse nível de qualidade. E para que vocês façam um trabalho de qualidade, busquem artigos internacionais também, além dos brasileiros, tá? Professora, mas o meu trabalho é em território brasileiro, então, teoricamente, você vai incluir artigo brasileiro, porque se você quer ver a prevalência de obesidade na região sul do Brasil, você não vai encontrar uma publicação dessa lá na França, né? Eu estou avaliando políticas públicas relacionadas à amamentação brasileira, só no Brasil, que você vai, né, você não vai ver políticas públicas publicadas lá nos Estados Unidos falando da amamentação do Brasil, até vai ver, mas muito pouco. Mas assim, falar de esportes, falar de doenças, né? Isso a gente hoje, alguém vai fazer com Covid? Ninguém? Ninguém, né? Hoje, o que tem de publicação atual no Covid, porque não tem nada mais atual do que essa doença. Eu vou fazer da pandemia, né? Quem? Eu, Fala o nome. Fernanda. Fernanda. Impacto da pandemia. Eu vou fazer. Cortez. Qual das Fernandas? Não Cortez. é a... Hã? Cortez. É a Cortez, tá. Então, Fernanda, você vai ser super beneficiada no sentido de artigos atuais, e a gente ninguém vai querer saber de artigos do seu trabalho de 2016, porque a gente tinha pandemia, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você está ferrado, você está beneficiada, porque tem muita publicação já com relação a Covid, pandemia e tudo mais, tá? E onde que a gente vai buscar? Nas bases de dados eletrônicas, uma das formas
E também posso buscar manualmente em revistas e anais de congresso, periódicos. Por exemplo, a biblioteca da FAP tem periódicos manuais que vocês podem olhar. Se vocês forem na UEM, na UEL, na Unopar, na Unicesumar, na PUC, na Unifil, são instituições que têm periódicos nas bibliotecas. Mas, professora, mas eu posso fazer só em base de dados eletrônica? Pode, não tem nenhum problema. Mas, às vezes, você não consegue encontrar e consegue encontrar manualmente, embora, na minha opinião, encontrar pela base eletrônica seja um pouco mais fácil. Verificar as referências dos estudos relevantes, por exemplo. Quando você encontra um estudo, e sempre tem, gente, um artigo que vocês pegam como base, e isso não é cópia, é vocês se basear nele para fazer a pesquisa de vocês. Então, assim, escolham, ou se vocês ainda não têm, vejam um artigo que vocês falam, nossa, olha, se eu pudesse, eu faria igual esse artigo fez. Então, ele é o seu padrão ouro, ele é o seu artigo que você vai buscar fazer a metodologia dele, não igual, mas assim, nesse estudo aqui, esse pesquisador fez dessa forma, mas ele avaliou isso lá no Rio Grande do Norte. Eu vou tentar fazer a mesma forma que ele fez aqui no Paraná, e tudo bem, né? Mas escolha um artigo assim para nortear vocês. E vocês vão ver assim que aqueles artigos que falam dos assuntos que vocês buscam tem sempre mais ou menos os mesmos nomes, né? Olha, aqui eu falei de câncer, tem Garófalo, Whitesberg, Inca. Esses autores, vocês vão ver em praticamente todos os artigos de câncer. Aí vocês chegam à conclusão, esse cara é um cara que entende de câncer, né? E aí vocês podem pesquisar pelo nome do autor, quando vocês veem que ele é muito citado na área que vocês vão falar, né? Na área do esporte, vocês já buscaram aí quem são os caras muito citados, né? Quais os sites não, esqueci, gente. Quais as sociedades envolvidas com o esporte, né? É a Organização Mundial de Saúde, será que a Organização Mundial de Saúde fala de esportes, né? Então, eu tenho que buscar autores, buscar pessoas importantes na área da pesquisa de vocês, tá? E isso vocês vão ver buscando artigos mesmo. Para buscar, então, os artigos, vocês precisam pensar na população de estudo de vocês, né? Porque, assim, se eu colocar lá nutrição, vai vir tudo e mais um pouco. Nutrição do idoso, nutrição materno-infantil, nutrição da gestante, nutrição da criança, vai vir tudo. E a gente precisa afunilar. Então, pensar na população de estudo, intervenção de estudo, por exemplo. O que você vai avaliar? Procedimento cirúrgico, medicamento, dieta, algum produto, você vai criar um produto. Então, vocês têm que pensar no fator de intervenção de estudo, na população do estudo e nas variáveis que vocês vão estudar. As variáveis estudadas são os motivos de interesse. Por exemplo, estado nutricional, dor, qualidade de vida, prevalência de alguma coisa, aceitação de algum produto ou de determinada dieta, a idade, ou a renda familiar, são variáveis que você está interessado em saber para poder responder alguns objetivos. Então, você tem que pensar nesses itens, sem dúvida. População, a intervenção e as variáveis estudadas, tá? Por exemplo, eu quero avaliar se as pessoas que estão lá no consultório médico, né, não, eu quero avaliar se quem faz dieta com médico já fez com nutricionista, né? Se
Tá lá, quando um obeso vai procurar um médico, ele já tentou com um nutricionista? Isso é que eu quero avaliar, beleza. Mas você só vai perguntar isso para a pessoa? Em Fernanda Lima. Você só vai perguntar para a pessoa, olha, antes de chegar aqui, você já fez tratamento nutricional com nutricionista? Sim ou não? Sim. Só vai perguntar isso ou nada mais te interessa? Fernanda, Oi, professora. fala para mim. Você estava ouvindo? Não, tô. Tem como se repetir que eu tava longe, eu tava um pouquinho longe. Ó, eu vou fazer a seguinte pergunta. Vamos supor que a minha pesquisa seja conhecer se as pessoas que buscam médico para emagrecimento já foram em nutricionistas. Aí você Aham. escolhe os consultórios de endocrinologistas de Apucarana para fazer entrevista com essas pessoas. Você chega lá, Aham. você vai perguntar: você já fez consulta com nutricionista? Sim, não, sim, não, beleza. Só isso? Nada mais te interessa saber? Não, tem mais coisa, né? Por que que a pessoa procura endócrino, não procura um nutricionista? Uhum. Qual é a idade dessas pessoas? Se são homens ou mulheres? Aham. Por que foi, se foi na nutricionista, por que hoje não vai mais no nutricionista e está indo no médico, não é? Isso são Sim. variáveis, tá, pessoal? Variáveis de interesse, motivos de interesse que vocês precisam pensar na pesquisa de vocês. Todo mundo hoje consegue responder qual é a população do estudo de vocês? Ah, professora, eu sei, aham. Quando eu falo assim, ó, vamos supor que eu estou perguntando para cada um, qual é a sua população de estudo, Bruna? Bruna, gente, você sabe o que eu me sinto? Num centro espírita. Tipo assim, ei, Ela respondeu. tem Ela tá alguém Ela aí tá falando. do outro respondendo lado no do chat. mundo? Calma aí. Mas é que eu não É vejo, que eu estou de idosos. tela cheia. Leiam aí para mim. Ela falou que é idosos. Idosos. Alan, qual é a sua população de estudo? Principalmente fetos, e daí vai incluir também a gestante. Ok. Jaqueline, qual a sua população de estudo? Eu acho que adultos de ambos os sexos, mais ou menos de uma idade de entre 20 e 40 anos por aí. Então, vocês só vão pegar artigos de adultos nessa faixa etária, Jaqueline, é isso? É, mais ou menos isso, porque eu não quero pegar artigos de pessoas muito novas e nem de mais idosos, assim. É mais ou Ok. menos. Então, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. A população, qual é a intervenção de estudo? Por exemplo, a Jaqueline vai avaliar o consumo de carboidrato. O Alan, o ácido fólico, né, Alan? Isso. A Evelyn, Transtornos alimentares nos adolescentes. transtornos alimentares. E quais as variáveis que vocês vão estudar? Por exemplo, vou dar um exemplo da Fernanda Lima, que vai falar de introdução alimentar, não é, Fernanda? Por exemplo, a população Sim. dela são os lactentes, mas assim, gente, agora, depois eu vou fazer um parênteses, calma aí, não me deixe esquecer. Fala assim, professora, a população, antes de partir para outra coisa. A população dela seriam os lactentes,
o fator de intervenção, a introdução alimentar e outras variáveis estudadas. Tipo de alimentação, de introdução alimentar, a idade dos lactentes na introdução alimentar, né? Então, são variáveis, né? A gente não pode esquecer disso. Porque na hora de buscar artigos, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Agora, aquele parênteses que eu falei. Embora eu esteja falando, vocês têm que saber a população de estudo, a intervenção e as variáveis, toma muito cuidado quando vocês forem colocar na metodologia, que vocês já até colocaram, a população, né? Porque a amostra, quando é uma revisão, a amostra não é... Vocês não vão falar, tipo, o Alan, a minha amostra são fetos e gestantes. Não, a amostra são artigos, viu, gente? Com o tema tal e tal e tal, beleza? A revisão não existe uma população que não seja científica, né? Que não seja documental, beleza? Então, cuidado, que às vezes eu falei, ó, a população da Jaqueline é praticante de exercício físico, mas calma aí, ela vai fazer revisão. Então, a amostra, a população, embora seja com praticantes, a amostragem vai ser artigos que falem do consumo de carboidratos por praticantes de exercício físico, tá? Vamos interromper aqui para eu começar de novo, porque já daqui 9 minutos encerre. Daí eu vou ficar olhando o número e vou perder minha concentração, tá bom? Voltando, hein?